A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém? Glória a Deus. Chegamos aqui no capítulo 29, lembrando, né, que vamos fazer um breve comentário e que os irmãos precisam ler todos os textos aí para a gente ter o complemento da leitura anual até 30 de novembro, ok? Da Bíblia. Glória a Deus, vamos lá. Então a gente vê aqui que no capítulo 28, Jacó é enviado pelo seu pai, né, para ir buscar a esposa na parentela, né, com seu tio Labão, irmão de Rebeca, ok? E ele parte para essa jornada. Ele chega num poço onde as pessoas estão ali dando água para o rebanho. E ele encontra o pessoal, ele pergunta, né? E aí, você conhece Naor, Labão, né? E eles falam, olha, vem aí Raquel, filha de Labão. E é quando ele ali abraça Raquel, né? E dá beijo em Raquel. E ali Raquel fala, olha, vou te levar lá na casa dos meus pais, vamos lá e tal. E ali apresenta para Labão. Labão, ele acaba ficando um mês ali, é quando Labão chega para ele e fala, olha, já tem um mês que você está com a gente aqui, você está trabalhando, fala aí seu salário, não é porque você é da família que você vai trabalhar de graça, né? Fala seu salário aí. Então, Jacó ele pega e fala, olha, eu vou trabalhar 7 anos desde que você me dê aí a sua filha como esposa. E aí, Jacó trabalha esses 7 anos, é entregue uma filha para ele na noite de núpcias, mas a filha que lhe é entregue é Lia, a irmã de Raquel. E Lia, ela não era formosa aos olhos de Jacó. Quem era formosa aos olhos de Jacó era Raquel, ele gostava de Raquel, e ele não achava Lia bonita, ele gostava de Raquel. E ele fica insatisfeito ali, ele fala com Labão, né? E Labão fala, olha, aqui nós não temos esse costume, primeiro nós entregamos a mais velha, é a mais velha que se casa, depois vem a mais nova. E ele faz o seguinte, Jacó, faz o seguinte, tem aí a sua semana de núpcias aí com a Lia, e no final dessa semana eu te dou Raquel, desde que você trabalhe aí mais 7 anos. E aí Jacó se submete a isso, né? E tem ali Raquel logo após aquela semana, mas ele vai trabalhar 7 anos por ela, ok? Então ele trabalha 14 anos, está ali com as duas. A gente vê que ele vai, chega no capítulo 30 aqui, ó, ele vai ter filhos com elas, certo? E aí o que acontece? Cada uma das duas Labão deu uma serva para cada uma, certo? E a gente vê no capítulo 30 aqui que é o seguinte, Lia, ela começa a ter filhos, né? Vai tendo filhos, tem Rúben, Simeão, Levi, Judá, né? E só abrindo parênteses aqui, a descendência de Jesus, né, veio por Judá, da tribo de Judá. Por isso que Jesus é chamado, né, da tribo de Judá. Tanto José como Maria vieram da tribo de Judá, certo? Sabemos que Jesus ele não foi não teve sêmen humano, né, na sua genealogia. Na verdade, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ok? Mas a sua mãe veio da tribo de Judá e José também, que cuidou dele ali, foi da tribo de Judá, ok? E aí a gente, né, vê aí que por que não veio da tribo de Rúben, né? Porque Rúben, espiritualmente Rúben, Simeão e Levi perderam esse direito de primogenitura, ok? A gente vai ver no capítulo 49 que Jacó abençoa aí Judá no tocante a descendência que viria os reis, né? O cetro não se arredaria de Judá, a gente vai chegar lá, ok? Mas beleza. Então Lia, chega um momento que ela não consegue ter mais filho e ela pega a sua serva e tem filhos por meio dela, né? Raquel não consegue ter filhos, aí a gente já está aqui no capítulo 31, Raquel não tem filhos, logo no primeiro capítulo ela fala, né, Labão, murmura com Labão, né, Jacó, dê-me filhos, senão eu morro, né? Não, é logo aqui no capítulo 30 ainda, né? Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tomou-se inveja de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido, faz-me ter filhos também, senão eu morrerei. E aí Jacó fala, olha, eu não estou no lugar de Deus, né?
Então, mas o que acontece? Tem um fato até engraçado aqui, que Rubem, o filho mais velho de Lia, ele consegue umas mandrágoras, né? E essas mandrágoras é visto ali como um elixir da felicidade, da fertilidade, né? Da fertilidade. E aí Raquel, ela pede, olha, me dá essas mandrágoras aí, falou com Lia, né? Pede seu filho para me dar. E Lia fica irritada, né? Falou, ó, você já tem meu marido e ainda quer minhas mandrágoras? Por quê? Porque ela sabia, Lia sabia que Jacó gostava mais de Raquel e Jacó ficava mais com Raquel. Não dava muita importância para Lia. Então a gente vê aqui nos textos que Lia sempre quando tem um filho fala uma coisa, dois, vai dando o nome dos filhos conforme as circunstâncias. Chega ali e fala, tenho 3 filhos agora Jacó vai me dar mais atenção, porque eu lhe gerei mais filhos, né? Até quando chega no 6º filho, ela continua falando isso ainda, né? Ele agora vai olhar para mim, porque estava havendo uma competição entre as duas. E aí, Raquel não consegue ter filho, coloca a sua serva para ter filhos também, nessa competição. E por fim, eu falei das mandrágoras, né? Então ela aluga Jacó para Lia e fala, olha Lia, você me dá as mandrágoras e eu deixo você ficar com Jacó. Aí Lia já chega falando para Jacó, olha, você hoje é meu, você hoje vai me possuir, porque eu te aluguei com as minhas mandrágoras. E aí, por fim, depois passa um tempo, Raquel consegue ter filho e teve José, né? E mais no futuro, depois, Raquel vai ter Benjamim, né? Mas, enfim, ele então consegue ter 12 filhos, tem uma filha também chamada Diná. Então a gente vê aí ele tendo aí 12 filhos. A gente sabe que o número 12 ele é uma projeção para a eternidade, né? A gente vê lá no capítulo 21, quando desce ataviada aquela cidade, a Nova Jerusalém, né, vem para a terra, que é eterna essa cidade, ela tem ali os 12 fundamentos ali, citando, né, que os nomes das 12 tribos de Israel, né? Então a gente vê aí o 12, uma coisa feita para a eternidade. A gente vê quando Jesus estabelece, né, a sua igreja, ele levanta ali 12 apóstolos, né? E porque também a igreja é a noiva do Senhor que vai estar na eternidade. Então a gente vê esse 12 aí como um número eterno. Enfim, então a gente chega no capítulo 31. Jacó trabalhou 14 anos, ele quer ir embora e Labão segura ele ainda mais 6 anos ali. Então ele fica no total 20 anos ali com Labão. E ele não tinha conseguido prosperar, né? E nesses 6 últimos anos aí é que ele consegue, de fato, ser ricamente abençoado por Deus aí. Ele coloca uma estratégia e fala, olha Labão, eu fico mais tempo contigo aqui, né? Mas vamos fazer um acordo aqui. Labão chegou a mudar o salário dele 20 vezes, né? Então ele não conseguiu prosperar. É falado aqui no final do capítulo. Mas Jacó fala o seguinte, olha, o rebanho que for listrado, salpicado, né, manchado, ele fica comigo. E os que não forem são seus. E eu continuo cuidando das suas ovelhas dessa forma. Pareceu bem aos olhos de Labão. Labão separou os rebanhos, né, num prazo de 3 dias, então eles ficaram em campos separados. E com isso, Deus depois avisa para Jacó, né, fala com ele que quem abençoou ele foi o próprio Deus e que fez com que nascesse de fato mais rebanho nessas condições, listrados, salpicados, manchados, né? E aí a gente vê aqui, ó, os filhos de Labão murmurando, falando, ó, Jacó tomou tudo que era nosso, do nosso pai, né? As custas do nosso pai que formou toda essa imensa riqueza, porque viu que ele estava ficando rico, né? E começou a falar que ele estava roubando, mas não, foi Deus que estava fazendo prosperar. E com isso, Deus aparece para Jacó e fala, ó, está na hora de você ir embora. E tem um versículo aqui, irmãos, que eu gostaria de comentar sobre ele. Aqui mesmo. O anjo de Deus me chamou em sonho
Jacó, ao que prontamente ele respondia, eis-me aqui. Então ele me revelou, ergue os teus olhos e vê todos os machos que fecundam o rebanho, têm listras, são salpicados, malhados, né, ou malhados, pois eu tenho observado tudo que Labão está fazendo. Né? Deus explicando para ele aqui, ó, que viu esses salários sendo alterados, Labão, né, não deixando Jacó prosperar, e Deus decidiu fazer com que esse rebanho, nessas circunstâncias, manchado, salpicado, né, malhado, listrado, viesse a prosperar. E Deus falando para ele que foi ele que fez isso, né? E aqui, ó, isso aqui é muito significativo. Ó. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta daqui, sai da terra, dessa terra e retorna à tua terra natal. A gente vê no capítulo 28, né, que ali Jacó ele viu a igreja. Né? Lá no futuro, lá no Novo Testamento, ele viu a igreja. Ele estava deitado sobre uma pedra, aquela pedra ali é tida como Cristo, né, profeticamente. Ele derramou azeite, né, o Espírito Santo sobre aquela pedra, profeticamente, aquele óleo ungiu a pedra. A gente sabe que Jesus é o ungido, né? Cristo significa ungido. E ele viu uma escada em que os anjos de Deus subiam e desciam ali. E ele falou, né? Isso aqui é a casa de Deus. Isso aqui é a porta dos céus. Né? E a gente viu lá em João 1,51 que Jesus falou, né? A partir de agora, vocês verão o Filho do Homem, né? Descendo sobre o Filho do Homem, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Né? E, ou seja, Jesus estava ali começando a igreja, levantando os 12 apóstolos, né? Levantando o fundamento. E a gente vê nesse mesmo momento aqui que Jacó está levantando as 12 tribos de Israel, né? Para cumprimento do propósito. O propósito de Deus é o quê? Levantar uma nação forte para que Jesus pudesse vir, para que Jesus pudesse ter um viver aqui, né? De dores, levando os nossos pecados. Ele ia ressuscitar, morrer, ressuscitar, porque ele foi vencedor, né? Ele não pegou de forma nenhuma, ele tem autoridade, embora ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Mas ele ressuscitaria e nos daria o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele a gente viu em Gálatas 3, versículo 8 ali, versículo 14 também, que o Espírito Santo, ele é a promessa que foi dada lá em Abraão, que a descendência, né, celestial aí, as estrelas do céu, né, essa descendência de Abraão seria numerosa. Então nós hoje somos descendência de Abraão por meio da descendência celeste, por meio do Espírito Santo. Amém? Então Deus está aqui chamando Jacó, porque Jacó fez um voto quando ele teve essa visão da igreja, e ele falou, né, se o Senhor for comigo, lá estiver comigo, quando eu for encontrar com meu irmão, que ele estava com medo de morrer, né, ao encontrar com o irmão dele, e o Senhor me livrar, o Senhor será o meu Deus, né, e de tudo eu te darei o dízimo, ok? Então, Jacó, que não tinha nada, agora ele tem alguma coisa para dar. Então Deus está trazendo ele para o propósito dele, falou assim, olha, em outras palavras, né, Jacó, eu tenho pressa em cumprir o meu propósito em ti. Eu quero mostrar para você que eu sou bom para você, porque você fez um voto, que se eu fosse bom para você, você entraria no propósito e eu seria o seu Deus, né? E você entraria no propósito. O propósito aí então o quê? Nós vemos que está vinculado aí, que ele falou, olha, eu te darei o dízimo, né? O dízimo a gente sabe que é uma 10ª parte, mas a gente sabe que envolve recursos, envolve tempo, suor, disciplina, foco, né? Porque para nós ganharmos algo, a gente tem que ter todos esses papéis, né? Então, certamente ele estaria comprometido aí com o propósito de Deus, ok? Então a gente faz uma analogia aqui conosco também, né? Porque nós vamos experimentar que Deus é bom, se experimentamos que Deus é bom, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E aí fazemos parte desse propósito, dessa edificação, dessa construção do propósito de Deus, não é verdade? E é o que está acontecendo com Jacó aqui. Deus vai dar o livramento, a gente vai ver no próximo capítulo, em Gênesis 32, que ele vai encontrar com o irmão dele, Deus vai mostrar, vai cumprir a parte dele, e aí sim, ele vai falar, e aí Jacó, agora cumpre o seu voto, né? Agora cumpre o seu voto, se entrega a mim. Então, irmão, se a gente vem aqui em 1 Pedro, e aqui a gente vai terminar, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, a gente vê algo bem parecido, né? Aqui, ó. Se é que provastes que o Senhor é bom,
né? Ou seja, o Senhor ele tem nos buscado, tem mostrado a sua graça para conosco, tem dado os seus livramentos, né? Por que nós não vamos fazer igual aí? Fazer com que Deus seja o nosso Deus de fato e participarmos aí da edificação do propósito de Deus, né? Então, se é que provaste que o Senhor é bom, achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, né? Jesus é essa rocha que Jacó pôs a cabeça, né? E depois derramou azeite, então, ou seja, vamos pôr a nossa mente em Cristo, amém? Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito aí, ó, o propósito de sermos sacerdócio santo. Sacerdote é aquele que leva as pessoas a Deus, a conhecer a Deus. Então, se nós estamos experimentando que Deus é bom, vamos levar outras pessoas a conhecer isso também, amém? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, amém? Pedras vivas, irmãos, é o seguinte, na construção existem pedras mortas também, né? Existem pedras vivas e pedras mortas. Sabe o que é a pedra morta? Pedra morta é uma pedra que não dá para construir, para edificar. E como que faz para uma pedra viva ficar viva, né? Essa pedra morta, ela tem que ser emergida na água várias vezes para ela ficar aceitável ali na construção. E aí depois que aquela pedra, né, ela está ali bem banhada na água ali, ela consegue fazer parte de uma edificação. E a gente tem aí essa analogia, né, por isso que Deus usou sabiamente essa analogia, para mostrar que quando nós estamos emergidos na água do batismo, arrependimento, né, vivos para uma nova vida, né, então passamos pelo arrependimento e passamos pela água do Senhor, somos lavados pela palavra, nós estamos aptos aí para ser edificados. Amém? E Deus vai edificando cada vez mais dentro do nosso espírito aí. Aleluia? E vamos crescendo com o Senhor. Então, para terminar Gênesis, tem aí o 31, em que no final, Labão ele vai correr atrás de Jacó para perseguir e fazer mal a ele, né? Mas Deus aparece em sonho para Labão e fala com ele, você não vai fazer nem bem e nem mal a Jacó, né? Ou seja, segura sua onda aí. E aí ele consegue chegar até onde Jacó está, num tempo aí de 7 dias, e fica chateado ali com Jacó porque roubaram os ídolos dele, e aí a Bíblia fala que foi Raquel que escondeu esses ídolos, né? Imagens de escultura e tudo mais, questão de idolatria, né? E Jacó falou, isso não era costume nosso, ninguém aqui fez isso, né? Mas mal ele sabe que Raquel tinha escondido isso. E acaba que Labão não encontra aquilo ali, né? Não encontra, ele vasculha ali o acampamento, não encontra. E só que eles acabam fazendo um acordo. Labão fala para Jacó, né, que Deus não deixou ele fazer mal nenhum, e ele falou, eu queria fazer mal para vocês. Mas aí ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui, fala para Jacó. Você não vai maltratar as minhas filhas de forma nenhuma, não vai arrumar nenhuma outra mulher, e também nós vamos manter aí os nossos termos separados. Eu fico para o lado de cá dessa terra, você fica para lá, e ninguém mistura as terras aí, né? E aí ele despede aí das suas filhas, de toda a parentela aí, e cada um vai para o seu caminho, e nós vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 32, onde que Jacó vai experimentar a bondade de Deus aí, porque ele está com medo do irmão dele, e ele vai encontrar com esse irmão, e aí cenas dos próximos capítulos. Amém, irmão? Glória a Deus. Fiquemos aí com esse breve comentário.